Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Eu conto na Levan Filosofia, a minha coluna do Paladar, lá do Estadão, de todo sábado, sobre os clubes de vinho. O texto mostra que o clube é um bom canal para iniciantes nesse mundo, o que explica, por exemplo, o sucesso da Wine, que tem mais de 350 mil associados. Mas o que eu trago no texto é que há outros modelos de clube, alguns mais informais, como, por exemplo, os Malucos por Vinhos, do André Monteiro, e o que traz vinhos, por exemplo, garimpados pela Dani e pela Cássia, da Sede 261. O mais recente a chegar no mercado é o Clube da Vivente, que é uma vinícola lá do Rio Grande do Sul. É, até onde eu saiba, o primeiro clube de vinhos de uma vinícola brasileira. Ele combina entregas sazonais, são 3 vinhos por estação, ou seja, 12 vinhos no ano, rótulos exclusivos e benefícios de empresas parceiras, como por exemplo o dos peixes do Amar. Isso para o consumidor. Para o lado dos donos do clube, as assinaturas permitem planejar a colheita, porque eles vão saber exatamente quanto vão receber. No caso da Vivente, são apenas 111 vagas e o preço do clube é um pouquinho salgado, é R$ 2.950 por ano. Conto também que eu participei de uma degustação de final do ano da Wine of Argentina. A proposta era provar alguns vinhos argentinos no formato de uma feirinha de vinho. E eu provei vinhos que eu já conhecia e vinhos que me surpreenderam até por eu não conhecer. Tinha desde o Yacochuia, lá no norte, Salta Jujuy, até grandes nomes da região de Mendonça, como a Zuccardi. Eu me surpreendi com uma vinícola que chama Casa Iagues, que é da Patagônia, gostei bastante do branco, e me deliciei muito com o Crioula da Lagarde. Naquela tarde, o Crioula era o vinho certo, no momento certo, tanto que eu até comentei dele na CBN. Era um tinto leve, fácil de beber, e tem dias que a gente só quer isso mesmo, um vinho gostoso, bem feito, fácil de beber e que nos dá muito prazer. Teve também uma degustação mais séria, digamos assim, pensada para começar a divulgar a Wine South America, que é uma feira que acontece lá em Bento Gonçalves entre os dias 12 e 14 de maio. Foi uma degustação de 13 vinhos, mas 13 vinhos antigos brasileiros. O mais antigo foi o Velho Capitão, 1973, da vinícola Dom Giovanni. Tinham vários vinhos da década de 1990 e também vinhos do começo dos anos 2000, o que permite mostrar, que quem acompanha o vinho brasileiro sabe, é o potencial de guarda e de evolução dos nossos vinhos elaborados lá no Rio Grande do Sul. Numa parceria entre a importadora Uva e a sommelier Gabriela Monteleone, eu participei de uma degustação de toda a linha da Foradori, que é uma vinícola italiana focada principalmente na variedade de tinta Teroldego. É uma vinícola pequena, familiar, que trabalha com muita coisa de baixa intervenção. No ano passado, inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar a Elisabetta Foradori, que é uma figura impressionante lá do norte da Itália. E ela conta todo o trabalho dela, desde recuperar os clones de Teroldego, de entender melhor o seu terroir. E é muito legal saber que agora esses vinhos, a linha acho que quase completa, se não completa, está aqui no Brasil, importadas pela Uva. Eu escrevi um texto para o Winex do Rodrigo Lanari sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, com foco, claro, no vinho. A ideia do texto foi tentar entender o que deve acontecer, pensando que esse acordo vai ser assinado e que o principal ponto no acordo é a redução do imposto de importação, que hoje é de 27% e vai ficar em 8 anos em 0. Vai ser o que acontece entre os vinhos do Mercosul, que você não tem imposto de importação entre eles. A estimativa da consultoria Ideal BI é que isso vai significar uma redução de 19% no preço do vinho para o consumidor. E os países que vão ser mais beneficiados com essa redução de imposto são os países europeus, Itália, França e Espanha, que não por acaso são os maiores exportadores de vinho e que, aqui no Brasil, atualmente o Chile é a origem de vinho que o Brasil mais importa, seguido pela Argentina e por Portugal. Enquanto no mundo, Itália, França e Espanha são os países que mais exportam os seus vinhos. Com o acordo, a ordem das origens de vinho no Brasil
podem mudar. E o texto conta exatamente desse movimento, tanto dos países que estão de olho em aumentar a sua presença aqui no Brasil. Então eu conto de estratégias que a Itália está lançando, que a França está lançando, no sentido de aumentar a sua presença, ao mesmo tempo que eu mostro como Chile e Argentina estão se posicionando para não perderem as suas posições, e também o que pode acontecer com os vinhos brasileiros. Eu super recomendo a leitura, lembrando que esse acordo ainda não foi assinado, ou seja, alguns termos podem mudar, mas o texto deixa bem claro o que eu tenho percebido ao longo desse ano com maior ênfase, que é o interesse dos países europeus, aqui no nosso caso, principalmente da Itália, no mercado brasileiro. Vocês conhecem esse livro? Esse livro é um livro do fotógrafo Paulo Vitali, no qual ele faz retratos bem fortes, bem intensos ou bem característicos de vários chefes. Pois bem, ele me convidou para fazer um livro agora voltado aos personagens do mundo das bebidas. A gente começou a fotografar, eu estou super feliz, a gente já tem 3 fotos que me surpreenderam bastante. E é um projeto que eu vou contar para vocês bastante, principalmente no começo do ano que vem. Vamos ver qual é o desafio do Paulo, qual é a leitura que ele faz de extrair o melhor dessas pessoas do mundo das bebidas. Por enquanto, nessas 3 fotos eu já estou totalmente apaixonada. Então espero que vocês fiquem tão apaixonados quanto eu e acompanhem esse projeto que está nascendo. Por fim, final de novembro, começo de dezembro, é a época de muitas premiações, e eu acabei não comentando de 2 premiações que eu acho legais estar trazendo para vocês. A primeira foi a questão da vinícola Vick, lá do Chile, que é uma vinícola boutique linda, que ela foi eleita em primeiro lugar na lista dos 50 Best Vineyards. Isso mostra muito como o enoturismo vem crescendo como atividade, como negócio no mundo do vinho. E aí, com um pequeno atraso, eu falo, parabéns, Vinícola Vick, por saber criar não apenas bons vinhos, mas como uma vinícola muito integrada na sua natureza, no seu meio ambiente e com muito foco também nas artes, na valorização dos artistas. Além da Vick, eu queria comentar também da premiação que chama Gold Vines 2025, que reúne votos de mais de 800 profissionais do mundo dos vinhos e dos destilados e dá prêmios em 8 categorias. Eu vou destacar aqui 3 categorias. O primeiro é de melhor produtor da Europa, que foi o Egon Miller, que ele é conhecido aqui dos brasileiros e ele tem vinhos no Mosel, na Alemanha. O segundo foi de inovação, que foi para Rosa Kruger, que tem um projeto que chama The Old Vines, lá na África do Sul. E o terceiro é o prêmio Gerard Basset, e eu não comentei, mas todo esse universo foi criado para valorizar o Gerard Basset, e é um Hall of Fame que foi para o Jean Trimbach. Como os eventos e as notícias de vinho vão ficar bem mais escassas na semana que vem e nas outras, eu decidi que esse vídeo que vocês acabaram de assistir é o último de 2025. Vou deixar só um lembrete que na semana que vem vai ter uma degustação que com certeza valeria meu comentário, que é o projeto da sommelier argentina Pais Levinson, que vem aqui para o Brasil apresentar o seu projeto Reload. E aí eu vou dar uma nota, alguma coisa no meu Instagram sobre esse evento específico. Então, como esse vai ser o último vídeo com as notícias da semana, eu deixo aqui o meu brinde do melhor Feliz Natal para vocês e aquele desejo que eu adoro de que a gente tenha muitos e muitos bons motivos para brindar em 2026. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada por tudo e bons vinhos para todos vocês.